Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 49 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo nós lemos assim: 3 vezes por ano era exigido dos judeus reunirem-se em Jerusalém para fins religiosos. Era o desígnio de Deus que esses aniversários o trouxessem à mente do povo. Com poucas exceções, porém, os sacerdotes e guias da nação haviam perdido de vista esse objetivo. A festa dos tabernáculos era a reunião final do ano. Era desígnio de Deus que, por essa ocasião, o povo refletisse em sua bondade e misericórdia. Dos vales e planícies da Palestina tinha sido recolhido o cereal. Apanhadas as azeitonas, armazenara-se o precioso azeite. A palmeira tinha oferecido sua contribuição. Os viçosos cachos da videira haviam sido comprimidos do lagar. A festa continuava por 7 dias, e para a celebração da mesma, os habitantes da Palestina, bem como muitos de outras terras, deixavam sua casa e iam ter a Jerusalém. Todos levavam alguma dádiva como tributo de gratidão. Essa festa não era somente a ação de graças pela colheita, mas uma celebração do protetor cuidado de Deus sobre Israel no deserto. Para comemorar sua vida em tendas, os israelitas, durante a festa, habitavam em cabanas ou tabernáculos de ramos verdes. Essas cabanas eram erguidas nas ruas, nos pátios do templo ou nos telhados das casas. As colinas e vales em torno de Jerusalém achavam-se também bordados com essas habitações de folhas e repletas de gente. Pouco antes da festa, vinha o dia da expiação, quando, depois de confessados os pecados, se declarava o povo em paz com o céu. Assim, se preparava o caminho para o regozijo da festa. O templo era o centro da alegria geral. À noite, o templo e o pátio brilhavam pelas luzes artificiais. No entanto, a mais impressionante cerimônia da festa era a que comemorava o acontecimento da peregrinação no deserto. Aos primeiros raios da aurora, os sacerdotes faziam soar longa e penetrantemente as trombetas de prata. Então, os sacerdotes tiravam das correntes de Cedron um vaso de água e, erguendo enquanto as trombetas soavam, subia ao compasso da música os amplos degraus do templo. Levava o cântaro ao altar. Ali se achavam 2 bacias de prata. A ânfora de água era despejada numa e uma de vinho noutra, e o conteúdo de ambas corria por um tubo que ia dar no Cedron e ter no Mar Morto. Representava a fonte que, ao mando de Deus, brotara da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel. Quando os filhos de José faziam seus preparativos para assistir à festa dos tabernáculos, viram que Cristo não dava nenhum passo que lhe indicasse a intenção de a ela assistir. Desde a cura de Betesda, ele não concorrera mais às reuniões nacionais. Para evitar inúteis conflitos com os chefes de Jerusalém, restringira seus labores à Galiléia. Seus irmãos pensavam ser um erro de sua parte alienar de si os grandes e doutos da nação. A popularidade dele na Galiléia aprazia-lhes as ambições. Ainda esperavam que desse um testemunho de poder que levasse os fariseus a ver que era
o que pretendia ser. Tão ansiosos estavam a esse respeito que insistiram com Cristo em que fosse a Jerusalém. Disse-lhes Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ele fora dado pela vida do mundo. Estava realizando sua obra em favor da raça caída. Mas não devia ser presunçoso, nem se precipitar no perigo, nem apressar a crise. Cada acontecimento em sua obra tinha a sua hora determinada. Sabia que sua obra lhe traria em resultado a morte, mas expôs-se antecipadamente, não seria a vontade de seu Pai. Houvesse ele se reunido a qualquer das caravanas que iam à festa, e teria atraído sobre si a atenção ao entrar na cidade, e uma demonstração popular em seu favor teria levantado contra ele as autoridades. Foi por isso que preferiu fazer sozinho a viagem. No meio da festa, quando chegara do auge o interesse a seu respeito, penetrou no templo, em presença da multidão. À sua presença, todos se surpreenderam. Houve um silêncio geral. Todos se admiravam da dignidade e coragem de sua atitude, tornando-se, assim, o centro de atração daquela vasta assembleia. Jesus se lhes dirigiu como nenhum homem o fizera jamais. Como alguém que contemplava o invisível, falou com positiva autoridade acerca do terreno e do celestial, do humano e do divino. Suas palavras eram claríssimas e convincentes. E outra vez, como em Cafarnaum, o povo ficou atônito de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia-lhes dado todas as provas possíveis de que viera de Deus e fizera todos os esforços possíveis para os levar ao arrependimento. Quando Jesus falava no pátio do templo, o povo achava-se como fascinado. Os próprios que mais violentos eram contra ele sentiram-se impotentes para lhe fazer mal. No momento, todos os outros interesses eram esquecidos. Deus tomou todas as providências para que a sua presença, a sua bondade, o seu cuidado sobre a vida dos seres humanos nunca fossem esquecidos. Quanto à nação de Israel, designou que fossem separados alguns dias especiais no calendário, e nesses dias o povo se reunisse para comemorações religiosas em Jerusalém. Eram momentos para relembrarem a graça de Deus, os seus milagres, o seu cuidado na sua jornada de peregrinação para a terra prometida. Nós perdemos muito porque nos esquecemos o que Deus fez por nós no passado. Como seria bom se nós gastássemos mais tempo rememorando os milagres, as intervenções, as libertações, o que Deus fez por nós durante a nossa vida. A festa dos tabernáculos era uma ocasião para isso. No final do ano, depois do dia da expiação, em que espiritualmente a nação estava em paz com Deus, as pessoas se reuniam e traziam folhas, ramos, e faziam com esses ramos, com esses galhos, cabanas por toda parte, abrigando-se provisoriamente nelas durante uma semana, enquanto dia a dia relembravam através de cerimônias o cuidado de Deus, suas bênçãos, a sua proteção sobre a vida de todas as pessoas. Era um momento em que eles se lembravam
quem eram, de onde saíram, onde estavam, qual era o plano de Deus para a sua vida. Lembravam que haviam sido escravos do Egito, que Deus os conduzira pelo deserto, que durante 40 anos viveram provisoriamente em condições precárias no meio do nada, mas que Deus cuidara deles. Deus provera o pão e a água. Deus dera sombra e calor. Deus provera tudo aquilo que era necessário para que eles fossem felizes. O intuito de Deus era que, ao se lembrarem do passado, eles fortalecessem a sua fé no futuro e tivessem em mente que o Deus do presente seria o mesmo Deus que não os abandonaria, que os conduziria através da vida nos caminhos à sua frente, que eles não precisariam temer absolutamente nada, que assim como Deus cuidara e provera para eles tudo aquilo que precisavam no passado, continuaria cuidando e abençoando-os no futuro. Era vontade de Deus que, nesta festa, eles encontrassem não apenas a alegria de reencontrar-se, mas, acima de tudo, de fortalecer a fé em Deus. Há uma lição para nós aqui. Nós frequentemente nos esquecemos das bênçãos do passado. Se quisermos ser felizes no presente e termos um futuro sem temor, sem medo no coração, nós precisamos olhar mais para trás. Relembrarmos a nossa vida, a nossa história, o cuidado de Deus, os milagres dele na nossa existência, a maneira como Deus tem sido maravilhoso e bondoso para conosco, as libertações que tem efetuado na nossa história, na nossa vida. Se fizéssemos isso, certamente a nossa fé seria maior, nós seríamos mais felizes e o nosso futuro seria menos cheio de incerteza. É uma pena que as pessoas se esquecem rápido demais das coisas boas que recebem. Guardam as mágoas, mas se esquecem de contar as bênçãos. Olham apenas para as tragédias e dores do passado. Não enxergam a presença de Deus e como Deus tem sido bondoso nos mínimos detalhes da nossa existência. O povo de Israel se esqueceu em grande medida do cuidado de Deus. As festas, em grande parte, transformaram-se apenas em tradições, mas sem sentido, sem essência, sem significado. Jesus participou de muitas dessas festas. Em muitas ocasiões, Cristo não foi, para evitar conflitos desnecessários. Nessa ocasião, os irmãos de Jesus insistiram com ele para que ele fosse a Jerusalém. Mas Cristo não foi com a caravana. Agiu de maneira discreta, para não chamar desnecessariamente a atenção para si mesmo. Há momentos na vida em que nós devemos agir com discrição. Nós não precisamos provocar a ira daqueles que não compartilham dos nossos pontos de vista. O cristão não precisa provocar oposição. A perseguição vai vir, quer queiramos ou não. Mas ela não precisa ser buscada antes da hora. Por isso Cristo compareceu à festa dos tabernáculos de maneira discreta. Jesus aparece no pátio do templo e ali, no meio da multidão, abre os seus lábios falando sobre Deus de uma maneira tão poderosa, tão convincente, que todos se maravilhavam. Mesmo os inimigos tinham que reconhecer que havia poder nas palavras de Cristo. Se bem que o odiassem, não podiam dizer que aquilo que ele estava dizendo era mentira, e nem fazer nada contra Jesus.
Cristo encontrou um meio, dando para os judeus uma das últimas oportunidades de ouvirem claramente, abertamente, de maneira poderosa, sobre a vontade de Deus. Era mais uma oportunidade que o céu concedia. Era mais uma chance. Deus busca todas as ocasiões para tocar o nosso coração. Através de todos os meios das chances, nos abre as portas da salvação. Para o povo de Israel, ainda era tempo de graça. Mas essa graça não duraria para sempre. Hoje, nós também temos diante de nós a nossa chance. Deus cerca a nossa vida com tantos momentos de bênção, para que nenhum de nós possa dizer no juízo que não teve oportunidade. Deus fala ao nosso coração através de inúmeras maneiras. As pessoas ali na festa ouviram Jesus. Algumas abriram o seu coração para a mensagem de Cristo e o receberam como Salvador. A grande maioria endureceu o seu coração a despeito de todo o poder da pregação de Jesus. A pregação de Cristo para uns foi bênção. Para outros, embora poderosa, foi maldição, porque selou a sua escolha. Hoje, Cristo ainda nos fala. Nos fala das mais diferentes circunstâncias da vida, através dos meios mais diferentes possíveis e disponíveis. A pergunta é: de que maneira nós o ouvimos? De que maneira nós o recebemos? Qual é a nossa resposta às oportunidades que Deus nos dá? Para Israel, a festa terminou. As pessoas voltaram para casa. Jesus saiu de Jerusalém. Para nós hoje, há o risco de acontecer a mesma coisa. Tudo passa, e passa muito rápido. Hoje é a chance que Deus nos dá para nos aproximarmos dele, para nos reconciliarmos com Deus, para darmos lugar para Jesus no nosso coração, como o Senhor da nossa vida. Não deixe que esta oportunidade passe sem que a salvação te alcance. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.